Voltamos com o nosso segundo bloco, continuando a entrevista para você do espiritismosul.org.br, o maior portal espírita do Rio Grande do Sul, no sentido assim de acesso. Hoje nós temos acesso em todo mundo, né, Antônio? Você que tem uma iniciativa lá em Ceará, que colocou a televisão Ceará, nós estamos aqui junto ao nosso estúdio. Dando continuidade à entrevista, já que debatemos um pouco sobre questões polêmicas, a gente poderia enfocar mais o trabalhador espírita nesse segundo bloco, o casal espírita, João Elias. O trabalhador espírita, diante dessas vertentes novas que a literatura espírita veio nos dando assim, algumas linhas de pensamento, ou um recado, que a gente tem sido realmente combatido por forças contrárias a essa lucidez da doutrina espírita, tem invadido os nossos lares, né? Que é um cadinho redentor, que é onde a gente realmente pega essas energias para o dia a dia. Como estamos com relação a isso dentro da nossa família, dos nossos casamentos, criação de filhos, com essa questão do mundo espiritual? A situação, nesse momento em que nós nos encontramos da Terra, de transição planetária, é grave, gravíssima. Nossos lares estão sofrendo arremetidas, investidas, assédios constantemente. E nem todos estão aptos a resistirem a esses assédios. Porque a resistência teria que estar estabelecida numa consciência lúcida dos deveres que compete a cada um, do respeito que devemos aos familiares, da vivência da regra áurea de fazermos aos outros que gostaríamos que os outros nos fizessem, ou pelo menos não fazermos aos outros aquilo que não gostaríamos que os outros nos fizessem, para começarmos um relacionamento saudável. Então as investidas encontram ressonância, sim, portas adentro do nosso lar, porque nós, como escreveu o Dr. Bezerra de Menezes, através do Filomeno de Miranda, no livro Amanhecer, Alvorecer de uma Nova Era, estamos teoricamente muito bem estruturados, com conhecimentos amplos sobre o Espiritismo, mas a nossa vivência deixou muito a desejar em relação ao conhecimento que detemos. E porta para dentro do lar, a gente tem então ali afetos e desafetos. E é mais difícil realmente vivermos ali como espíritas. Mas este é o nosso desafio. Porque se não conseguirmos viver dentro do lar com 4, 5 pessoas em clima de fraternidade, de respeito, de companheirismo, de compreensão, como queremos viver na sociedade terrena, no meio de milhares, milhões de pessoas? E os assédios continuam sim, e vão continuar, porque nós deveremos conquistar, primeiramente, o império sobre nós mesmos, conforme está colocado no livro dos Espíritos, na progressão dos Espíritos. Esse império é o domínio das nossas tendências negativas, dos nossos arrastamentos inferiores. Antes de conseguirmos isto, nós sofreremos as investidas, sofreremos as quedas, iremos nos deixar influenciar pelos nossos irmãos encarnados que lutam para que nós permaneçamos estacionados. Bom, Antônio, fazendo um extrato das perguntas mais interessantes aqui no nosso evento, que serve para quem está conosco nessa construção que é o conhecimento espírita. Uma das perguntas intrigantes hoje de manhã, Antônio: o espírita, já que estamos nesse bloco falando um pouco mais de nós, né, pode ter um casamento, entre aspas, normal, né? Porque eu sei que foi difícil aquela resposta ali, mas dá para entender, né? Na verdade, o casamento do espírita deve ser normal, um casamento integrado ao seu tempo, à sua época, né, em que nós vamos cumprir com as nossas funções como cidadão e fazendo um diferencial, né, que é um cumprimento da lei. Não simplesmente a lei civil, não somente a lei civil, que o bom cidadão deve fazer, mas a lei de Deus, e que nos leva a nós termos uma ética num bom procedimento, né? Até porque a lei divina, ela é uma lei perfeita, né? Ela é uma lei imutável e ela é adequada a todos os tempos, a todos os momentos. Então,
O casal espírita normal ainda pode ter alguns conflitos e algumas dificuldades, como o próprio Paulo, à época, dizia, né? Por que o mal que eu não quero eu faço? Por que o bem que eu quero ainda não consigo fazer? O casal espírita, né? E espírita é aquele que se esforça para se melhorar a cada novo dia, ele às vezes ele aprende com os seus erros, com as suas quedas, com os seus conflitos, com as suas dificuldades, mas ele tem vontade de acertar. E na medida em que ele acerta, ele se torna feliz, ele contribui para a felicidade do seu cônjuge, ele estabelece uma família harmônica, uma família que vai produzir seres saudáveis, responsáveis e que vão ser bons cidadãos, aqueles cidadãos que estão ajudando certamente a construir esse mundo regenerador que, ao amanhecer de uma nova era, né, que o João Elias comenta, é o foco da nossa recomendação que o Manuel Filomeno de Miranda nos traz. E eu estou com gás no casamento. Colocar o serviço do casamento não é um mar de rosa. O casamento tem... O casamento normal não. O casamento normal não. Ele tem um atritinho, né? Uma temperatura, de vez em quando aquece. Exatamente. E aí estou com gás. Eu estou com gás no casamento. Estou azedo, desgaste de tempo, enfim. O que o Espiritismo tem para contribuir? Eu acho que talvez os desgastes, os atritos, ele pode acontecer um envelhecimento. Qualquer estrutura, ela precisa de manutenção, para que ela não seja tomada pela ferrugem, né? E no caso, nas relações humanas, é o egoísmo, né? É o próprio orgulho, é as nossas manias, o nosso personalismo, que a gente não tem aquela flexibilidade. Eu acho que é fundamental a gente estar renovando, assim como um canteiro, ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser replantado, semeado novas sementes para que a estação, a extensão, ele venha a florescer e também produzir os seus frutos. O casamento ele tem que ser regado, né, a atenção, a afetuosidade, o amor, o carinho, a renúncia, para que a gente continue que possa estar casado, mas não esqueça em nenhum momento aquela atenção, aquela atração, aquela dedicação que é característica dos namorados. Então o casamento e um casal ele tem que ser namorado sempre, com as responsabilidades de casal, que às vezes nos pesa, né? Que tem alguns momentos, cria alguns conflitos, algumas dificuldades, mas o amor que os atraiu e que nos atraiu vai fazer com que a gente tenha um casamento feliz, uma trajetória eventual. Muito bem, a gente vai partir então para as considerações finais dos nossos entrevistados, dizendo para vocês que a TV Seara, a Seara do Mestre de Antônio, tem diariamente palestras na web. Então você acessa lá o endereço. Você pode entrar diretamente pelo portal da FERDS, entrando no www.ferds.org.br e você vai clicar ali abaixo da TVC e TV Seara, ou diretamente na nossa página www.searadomestre.com.br, clica no TV Seara do Mestre e vai assistir as palestras ao vivo, nos horários que o portal ali informa, e também as palestras gravadas. Então, uma menu em que nós temos já um banco de palestras gravadas e a qualquer momento a pessoa pode assistir conforme o tema que está anunciado. Então, nós vamos colocar aqui o endereço certinho para você conferir lá a Seara do Mestre. Considerações finais, João Elias? A questão da convivência dentro do lar, das influências que sobre ele se exercem, é muito profundo, muito amplo, bastante complexo. E nós deveríamos dar uma atenção melhor a esses assuntos, como o profundo Dr. Bezerra de Menezes, desse livro que citamos, Dramas da Obsessão. Deveria ser material de estudo para nós, de conversação, de diálogo, de troca de informações, porque a gente aprende uns com os outros. Quando alguém lê um livro e comenta com o outro, há aspectos daquele comentário que o outro viu e que eu não vi, e que me alerta, e que me desperta, e que amplia a minha visão em torno da questão colocada no livro. Então proponho que nós venhamos a dar um pouco mais de atenção a essas questões da influência negativa sobre o mundo. Nós queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesse evento, a oportunidade de estarmos aqui participando no Portal Sul e dizer que as famílias são muito importantes, é o sentido talvez da existência da maior parte dos seres humanos e que devemos estar atentos, investindo, dando o nosso melhor. Nós trocamos a afetividade, nós trocamos o melhor dos nossos sentimentos
E esses sentimentos que nos envolvem na família vão permitir que nós possamos, então, cumprir os nossos projetos reencarnatórios na profissão, na sociedade, aonde nós fomos chamados a exemplificar e a viver a mensagem de Jesus. Eu gostaria, então, em nome da equipe do Portal Espiritismo Sul, agradecer o João, que já tem estado conosco e também é articulista do nosso portal, e agradecer o Antônio, né, que sempre atende quando a gente o solicita aqui na região, em nome de todos, em nome da 7ª região, muito obrigado, e esperamos, né, a gente ter uma nova oportunidade. E a você que está conosco, nosso muito obrigado pela sua audiência, sua participação, e até no próximo vídeo.